Olá, tudo bem? Meu nome é William Zimmermann, se lembra de mim? Sou o seu comandante em chefe nessa instigante viagem pelas histórias do Quebec e do Canadá. Façamos uma rápida retrospectiva. Jacques Cartier viajou 3 vezes para Nouvelle-France. A primeira foi em 1534, a segunda em 1535 e a terceira em 1541. E é sobre essa terceira viagem que nós vamos começar a conversar, que eu vou contar a história a partir de agora. Nós vimos no episódio anterior que Jacques Cartier continuava numa busca obsessiva por uma alternativa para o caminho à China, quando ele fez a sua segunda viagem à Nouvelle-France. De fato, o motivo da primeira viagem e da maioria das viagens daquelas pessoas naquela época, na época das grandes navegações, era para achar uma rota alternativa para a China ou para a Índia. Porém, com o fracasso dessa tentativa nas primeiras viagens, Jacques Cartier estrategicamente decide regressar à França para buscar mais apoio financeiro para sua nova viagem. Cartier decide, então, não voltar de mãos vazias, mas sim levar consigo o chefe indígena Donnacona e cerca de 9 a 10 indígenas. Você consegue imaginar como foi o desembarque nesse mundo tão diferente para aqueles indígenas? O que teria acontecido com eles? E como foram os preparativos para a terceira e derradeira viagem de Cartier para colonizar o Canadá? Em 16 de julho de 1536, Jacques Cartier chega à França com os seus digníssimos convidados. Mas para sua surpresa, a situação que ele encontrou era totalmente diferente de quando partiu um ano antes. A França entrar em guerra. Ficou curioso, né? Bom, eu te conto tudo, mas antes façamos um acordo. Dê uma passada no nosso canal do YouTube, o Quebec em Foco. Assista qualquer um dos vídeos, qualquer um. Você vai gostar tanto que só vai se dar conta de que passou horas sem piscar quando a barriga roncar mais alto do que o áudio dos episódios. Então vá lá, se inscreva, dê um monte de likes e compartilhe até com a sogra. Te amo, Lourdes! Foi lá então? Então tá, beleza, sabia que podia contar contigo. Agora chega de blá 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 e vamos ao que interessa. Duas dinastias se confrontaram numa batalha encarniçada. A do rei François I, da França, e do imperador Charles V, ou Carlos V, do Sacro Império Romano, arquiduque da Áustria e rei da Espanha. Cercada por inimigos, a França viu a sua economia se deteriorar. Mesmo assim, o rei François I recebeu Jacques Cartier e Donnacona e cuidou para que seus desejos fossem plenamente atendidos. Durante toda a sua estadia na França, os visitantes do Novo Mundo deveriam ser bem tratados e sustentados pelo rei da França. Segundo os relatos, em 25 de março de 1538, Donnacona e outros iroqueses são batizados na religião católica. E esse é um dos últimos relatos que temos sobre Donnacona. O turbilhão no qual encontrava-se a Europa nessa época teve uma repercussão inesperada para os indígenas. A tão esperada viagem de regresso, prometida por Cartier para no máximo 10 ou 12 luas, foi sendo adiada. Essa promessa nunca seria cumprida. Não possuindo uma imunidade natural às doenças típicas da Europa, os indígenas, um a um, foram sucumbindo. Em 1539, o chefe indígena Donnacona morre em terras francesas. Não teve a oportunidade de rever
uma última vez que fosse a sua tão amada terra natal, o Quebec, o Canadá. Aqui vale um parênteses. Em 18 de junho de 1538, no convento dos franciscanos de La Sainte-Croix, ou Franciscains de La Sainte-Croix, localizado fora das muralhas que circundavam a cidade de Nice, lá na França, com a mediação indispensável do Papa Paul III, os desconfiados rei François I e o imperador Charles V assinam finalmente um tratado de paz, a Trêve de Nice, também conhecida como La Paix de Nice ou ainda Congrès de Nice, pondo fim ao confronto que perdurava havia anos. Fechando os parênteses. Já Cartier, como um exímio contador de lorotas, quer dizer, de histórias, acaba por cativar a já fértil imaginação interesseira do rei François I, que, claro, já sonhava em pôr as nobres mãozinhas nas riquezas de Saguenay, tão detalhadamente descritas por Cartier. Garantindo o patrocínio do Magazin Louise para uma terceira viagem à Nouvelle-France, Cartier teria à sua disposição 5 navios e até 400 pessoas, dentre eles carpinteiros, pedreiros, artesãos, padres, mineiros, especialistas de todas as áreas, homens, mulheres e crianças. No entanto, Cartier não seria o CEO dessa terceira viagem. Provavelmente com talvez até os 2 belos pezinhos reais atrás, com o desenvolto Cartier, o rei François I decidiu escolher dessa vez um nobre como responsável pela missão, Jean-François de la Roque, Seigneur de Roberval. Tadinho do Cartierzinho, né? Roberval, nomeado Lieutenant General do Canadá, algo como que um comandante-geral, se é que podemos dizer isso, teria como incumbência não mais apenas explorar e expoliar um território, mas de fundar na Nouvelle-France uma verdadeira colônia, apovoando e convertendo os indígenas à fé católica romana. O nosso Cartier de sempre, claro, seria o segundo de Roberval. Mas onde eles achariam tanta gente efusivamente animada a arriscar voluntariamente a própria pele numa viagem sem passagem de volta, numa terra desconhecida, inóspita e repleta de selvagens? Conforme o ideário da época, eu certamente não iria de bom grado para lá não. A solução veio em 7 de fevereiro de 1541. Uma ordem real autorizou Roberval e Cartier a recrutarem prisioneiros, isso mesmo, prisioneiros que estivessem dispostos a trocar suas penas pela nobre missão de povoar a Nova França. Eles receberiam recursos reais para montar uma nova vida nas Américas. No início de maio de 1541, Roberval chega ao porto de Saint-Malo, lá na França, onde todos o esperavam com um sorriso de alegria no rosto. No entanto, com negócios ainda pendentes e precisando de mais verba para melhor armar seus navios, Roberval autoriza Cartier a zarpar na frente, conferindo-lhe poderes totais. O plano de Roberval era reencontrar com Cartier lá em Stadacona algumas semanas ou no máximo alguns poucos meses depois. Em 23 de maio de 1541, já Cartier com seus 5 irrepletos barcos parte rumo à Nouvelle-France. Não perca o próximo episódio para saber o que aconteceu com a primeira colônia francesa na América do Norte. Eu garanto, essa será uma história inesquecível. E se você quer saber já de antemão o que aconteceu, te convido a visitar o nosso canal no YouTube, que é Beck em Foco, e lá eu fiz vídeos exatamente onde foi a primeira colônia. Eu entrevistei inclusive um historiador que está aos cuidados do sítio arqueológico da primeira colônia francesa nas Américas. Não perca esse vídeo incrível. Inclusive tem uma outra entrevista com uma brasileira que é responsável pela revitalização, uma arquiteta responsável pela revitalização do sítio arqueológico Cartier-Roberval. Tá tudo lá no nosso canal do YouTube, que é Beck em Foco. Se gostou então desse podcast,
curta, deixe seus comentários, assine o podcast, se inscreva no canal também Quebec em Foco. Até o nosso próximo deliciosamente preparado, o podcast Conexão Quebec. Te aguardo na próxima esquina da história. Até lá!